O Brasil se tornou um país insustentável. Nós temos celulares que custam o preço de uma moto, motos que custam o preço de um carro, carros que custam o preço de uma casa. E a casa se tornou praticamente um bem impossível para o brasileiro médio conseguir comprar. Eu acho que assim, a gente está vivendo uma situação absurda e não tem ninguém falando sobre isso. Então eu queria que esse vídeo fosse mais uma conversa entre eu e você sobre a situação econômica que a gente está vivendo aqui no Brasil. E eu não sei se você vai compartilhar da minha opinião, mas eu acho que tá difícil para todo mundo. Tá difícil para o empresário, tá difícil para o CLT, tá difícil para o autônomo. E não é à toa que se você for para o centro da sua cidade, você vai ver que tem várias lojas fechando. O centro de São Paulo, que devia ser o coração econômico do Brasil, tá vazio durante vários dias da semana. E galera, aqueles vídeos não são falsos, porque às vezes eu vou para São Paulo fazer compra. Eu preciso ir para lá fazer compra porque eu abri uma loja junto com a minha namorada de cosméticos, porque eu achei que ia ser um bom investimento, mas acabou não sendo. Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do lado do empresário, mas também quero falar do lado do CLT e mostrar para vocês que tá difícil para todo mundo. Bom galera, para quem não sabe, há mais ou menos 1 ano e meio atrás eu abri uma loja de cosméticos junto com a minha namorada. Nós investimos numa loja, deixamos ela bonita, a gente tentou trazer produtos de qualidade para a loja, mas a gente não sabia que o cenário econômico do Brasil ia estar tão feio hoje em dia. E quando a gente fala de mão de obra, de uma pessoa que trabalha CLT, é aquela velha história. Parece que o salário é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Mas isso porque se você for pegar uma pessoa que recebe, por exemplo, R$ 1.500, ela custa para a empresa R$3.000. Por isso que é muito para quem paga e pouco para quem recebe. E grande parte desse dinheiro vai para o governo em forma de imposto. E assim galera, aqui eu vou estar falando em nome das pequenas empresas. Um tempo atrás viralizou um vídeo do Thales Gomes, onde ele faz um vídeo que eu acho que era um empresário contra 30 demitidos. E a galera dando opinião, falando que a empresa do Thales é legal e tal. Mas galera, a empresa do Thales é uma exceção. Ele fatura milhões por ano. Ele consegue dar muito suporte para os funcionários dele. Ele consegue dar convênio. Ele consegue dar auxílio psicológico. Mas assim, gente, não é toda empresa que tem condição de fazer isso para os seus funcionários. Mais de 90% das empresas abertas são pequenas. E como a gente abriu um comércio no centro da cidade, a gente vê lojas fechando todos os dias. Tem vários pontos disponíveis aqui. E isso não está acontecendo só aqui na minha cidade, isso está acontecendo na região, isso está acontecendo no centro de São Paulo, que deveria ser a capital econômica do nosso país. E só para vocês terem uma noção, o que a gente fatura hoje com a loja, a gente não consegue contratar um funcionário. E nós estamos em uma situação em que a Luana, a minha namorada, ela mal consegue tirar um salário mínimo. E não é à toa que grande parte das empresas que abrem aqui no Brasil, elas fecham depois de 2 anos. A estatística é essa porque é insustentável o tanto que a gente paga de imposto. Um produto que você está pagando R$100, R$20 está indo direto para o governo. Tirando os custos fixos de aluguel, internet, água, energia. Isso porque a gente nem tem funcionário. Então muitas vezes quando você está vendo aquela pequena ou média empresa reclama do salário, saiba que grande parte do seu salário que deveria estar indo nas suas mãos para você ter poder de consumo, está indo para o governo. E se você está recebendo, por exemplo, R$1.500, R$1.700, saiba que a empresa está pagando de R$3.000 por mês. E sabe o que é pior? O governo não para de aumentar os impostos. E falando em nome das pequenas e médias empresas, eu sei que grande parte das empresas não vão aguentar essa nova carga tributária que eles estão tentando impor. E a gente chegou numa situação em que a gente começou a tentar procurar alguns empregos. A gente viu no LinkedIn, tentou olhar para o mercado de trabalho. E para quem não sabe, eu sou engenheiro civil de formação. E a Luana, ela é formada em ciências biológicas e tem pós-graduação em análises químicas. E galera, não é querendo me achar nem nada do tipo, mas assim, teoricamente, eu e a Luana, a gente faz parte de um grupo da sociedade que teoricamente o salário deveria ser maior. Mas quando a gente olha para o mercado de trabalho, a gente vê empresas contratando em modelo PJ, pagando R$3.000 por mês para quem tem ensino superior. Nós vemos várias empresas que não oferecem um salário que é legal para o trabalhador.
E de certa forma eu entendo por que as empresas não estão conseguindo pagar um salário legal. Então, na minha opinião, a gente está vivendo um cenário que quem abre empresa passa uma dificuldade muito grande para conseguir, por exemplo, pagar a mão de obra, pagar os impostos, pagar todos os custos e ainda sobreviver. E consequentemente a gente também está vivendo uma realidade em que está muito difícil para a pessoa que quer procurar um emprego. Quando você vai ver nesses sites, como por exemplo o LinkedIn ou qualquer outro site de emprego, você vê que as empresas exigem, por exemplo, 5, 10 anos de experiência nas áreas, contrato PJ, salário reduzido, alta produtividade, conhecimento em Excel, em Power BI, em várias outras coisas. E quando você finalmente consegue abrir uma empresa, ou quando você finalmente consegue um emprego, você vê que você não vai conseguir comprar nada, você só vai conseguir sobreviver. Se você quiser comprar um celular bom, você vai ter que pagar 10 mil reais, 8 mil reais. Se você quiser comprar uma moto e você financiar ela, você vai pagar 10, 20, 30 mil reais. Se você quiser comprar um carro zero, seu carro zero vai sair 80 mil reais. Isso ele vindo seco, sem vidro elétrico, sem direção elétrica, sem vários outros recursos. E quando você vai ver uma casa, uma das casas mais básicas que tem, ela está saindo de 200 a 300 mil reais. Você tem que dar praticamente 50, 70 mil de entrada para financiar o restante do valor para o resto da sua vida e quem sabe você consiga pagar isso. E galera, a gente está vivendo uma situação em que infelizmente está todo mundo reclamando. Quem tem empresa está reclamando porque realmente está difícil. A loja que eu abri com a minha namorada não consegue contratar um funcionário e os impostos estão só aumentando. A gente está vivendo numa realidade em que para quem tem emprego também não está difícil, porque a pessoa não consegue comprar nada. Você vai fazer um supermercado no mês, com menos que R$1.000 você não passa o mês. E esses dias eu estava até conversando com a Luana sobre a situação e tal, e eu sou descendente de japonês, né? Então eu consigo trabalhar, por exemplo, no Japão. Chegou um ponto que a minha namorada pegou e falou assim, por que a gente não pega nossas coisas? A gente vai lá pro Japão trabalhar, a gente consegue fazer um bom dinheiro e depois volta para cá. Porque eu acho que a gente está num momento que a gente não vê muita esperança. Se a gente for pro CLT, não tem muita esperança. Se a gente continuar como empresário também, não tem muita esperança. É difícil para qualquer um dos dois viver uma vida digna. E galera, entenda que eu tô falando sobre empresas pequenas como a nossa. Não estou falando de empresas milionárias, que eles têm caixa para fazer muita coisa, para pagar um salário digno. Eu estou falando de empresas pequenas. Empresas pequenas muitas vezes não têm condição de fazer muita coisa. O cara passa aperto, o cara se endivida. Então é uma realidade complicada e essa é a realidade de mais de 90% das empresas que têm CNPJ aberto aqui no Brasil. E se você compartilha da mesma opinião que eu quero que você compartilhe esse vídeo para que ele chegue em mais pessoas, porque parece que esse é um assunto que ninguém está falando. Quando a gente abre o jornal, a gente vê a notícia de que o desemprego bateu recorde, de que a economia está indo super bem, de que o país está bem, e isso tudo é mentira. Isso tudo é mentira. Basta você sair na rua, conversar com as pessoas para você ver que a situação está horrível, está insustentável. Então, meu objetivo é fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas para que esse assunto seja mais discutido com todo mundo. E eu também quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você acha da economia brasileira atualmente. E vou pedir também aquela tríade, né? Já deixa o like, curtida e compartilha com seus amigos. Por hoje é só, vou ficando por aqui e até a próxima.